Yuhu! Tem alguém aí? E crocheteira que estava ansiosa por esse passo a passo, tem também? Nesse vídeo eu vou crochetar contigo o tapete com encaixe para o pé do vaso do jogo de banheiro Romana. A versão feminina e mais econômica, inspirada aí no tapete romano, que é esta aqui. Nessa produção aqui, para fazer essa peça, eu utilizei tons de rosa. Mas para videoaula eu vou estar utilizando outras cores, tá? Essa peça aqui ficou pesando apenas 195 gramas, então super econômica aí para agregar no teu jogo de banheiro e até para fazer um kit lavabo, né? Já que eu já tenho aqui no canal o passo a passo da capa para tampa do vaso, do tapete maior, o tapete tradicional, e agora vai estar disponível o tapete com encaixe pro pé do vaso, que eu sei que tem muita gente que vende, né? Vou te passar as medidas aqui desta peça, que foi uma peça piloto. Então, aqui no comprimento da ponta até o encaixe, eu fiquei com 43 centímetros e meio. Bem do meinho aqui, que é essa parte menorzinha, ó, até o encaixe, eu fiquei com 40 centímetros e meio. Da ponta maior aqui até o final, eu fiquei no total de 58 centímetros de comprimento. E na largura, eu fiquei com 43 centímetros e meio de largura. E aqui no encaixe, o meu encaixe ficou com 19 centímetros, certo? Lembrando, eu sempre deixo aqui a ressalva de que o meu ponto é um ponto grande e eu trabalho com uma agulha para crochê de 4 milímetros, tá? Vou utilizar barbante número 6 para produzir essa peça, porém, se o teu ponto for um pouco menor que o meu, a tua peça pode ficar um pouco menor, mas durante o passo a passo, assim como das outras peças do jogo de banheiro, eu vou te falando certinho aonde tu tem que aumentar aí, caso tu queira chegar numa medida maior do que essa que eu passei, ou caso tu fazendo aí na tua tensão de ponto com o teu material e a tua agulha de costume, a tua peça fique um pouco menor. Eu vou te ensinar certinho como aumentar. Bora lá então pegar os materiais? Então, vamos lá. Para crochetar o tapete, né, com encaixe pro pé do vaso, eu vou estar utilizando o barbante da Barbante Lima, número 6, como eu já falei, na cor verde água. Vou utilizar também o barbante número 6, também Barbante Lima, na cor verde esmeralda. E para completar aqui esse degradê bagunçado, eu vou utilizar o azul petróleo, tá? Então, eu vou utilizar esses 3 tons aqui, ver que o azul petróleo já é bem uma sobrinha, porque é uma peça realmente muito econômica. Então, eu vou utilizar essas 3 cores aqui para estar fazendo a minha peça. Também vou utilizar, como eu já mencionei, a agulha para crochê de 4 milímetros, um cortador para fazer os arremates e também uma colinha, tá? Aqui eu utilizo essa cola de silicone líquida, mas tu pode utilizar cola jeans, cola pano, qualquer colinha para fazer os arremates. Essa aqui é uma peça que, pra mim, ela fica com muitos arremates pela forma que eu crocheto ela. Mas se tu crocheta de outra forma, não tem problema nenhum, tu também vai estar conseguindo fazer, tá? Bora lá então que eu vou arrumar a mesa aqui pra gente iniciar o nosso passo a passo. Se tu vai crochetar, já sabe, né? Pega os teus materiais aí, bota um sorriso no rosto e vem crochetar comigo. Então, vamos lá. Pra iniciar a fazer essa peça, eu vou fazer aquela base retangular tradicional. Aqui eu vou fazer o meu nozinho inicial, que eu já conto como a primeira correntinha. Se tu não conta como a primeira correntinha, tu vai fazer 22 correntinhas a partir daqui. Se tu já conta esse nozinho inicial como primeira correntinha, assim como eu, tu vai fazer só mais 21 correntinhas. Então, essa aqui foi a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 correntinhas aqui para fazer a base retangular. Vou laçar o meu fio, não vou contar essa laçadinha que está na agulha, eu vou contar a partir dessa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta correntinha, eu vou introduzir a agulha, puxo o fio, tiro de 2 em 2 laçadas, fazendo o meu primeiro ponto alto. Laço novamente, no próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Fiz aqui o meu primeiro grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, pulo uma correntinha de base, na próxima eu faço um ponto alto
Na seguinte, mais um ponto alto. E na próxima, mais um ponto alto novamente. Fiz mais um grupinho aqui de 3 pontos altos, um para cada ponto de base. Uma correntinha de separação, pulo uma correntinha de base. Na próxima, um ponto alto. Na seguinte, mais um ponto alto. E na próxima, mais um ponto alto. Fiz aqui o meu terceiro grupinho de 3 pontos altos. Fiz uma correntinha de separação, pulo um ponto de base. No próximo, venho fazendo o quarto grupinho de 3 pontos altos. Então, um ponto alto para cada ponto de base. Fiquei aqui, então, com 4 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer mais uma correntinha, laço o fio, pulo o próximo ponto de base e venho aqui na última correntinha e aqui eu faço um ponto alto. Fica assim dessa forma, então. Agora, eu aperto bem esse nozinho aqui, porque senão depois ele vai abrindo, né? E aí fica um buraquinho. Então, eu aperto ele bem, pra ficar bem fechadinho. Agora, como eu vou estar fazendo? Essa aqui foi a nossa primeira carreira, nós vamos dar início à segunda carreira. Vou alongar um pouquinho o meu fio aqui, seguro aqui na agulha, laço a agulha no fio alongado, introduzo dentro desse espaço aqui, puxo o fio e tiro de 2 em 2 laçadas, fazendo aqui o meu primeiro ponto alto. Quem quiser fazer um ponto baixo, 2, 3 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto, pode estar fazendo, não tem problema nenhum, tá? Dentro do mesmo espacinho, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação e dentro do mesmo espacinho, 3 pontos altos. Fazendo aqui o canto da minha base retangular. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação, vou vir no próximo espaço, que é esse aqui, e fazer aqui dentro 3 pontos altos. Novamente, uma correntinha, no próximo espaço, 3 pontos altos. E assim, eu vou trabalhar por toda a lateral aqui da base, tá? Uma correntinha no espacinho, 3 pontos altos. Para fazer aquela base retangular tradicional. Novamente, uma correntinha e repara que a gente chegou aqui no canto, né, da base. Então, aqui dentro desse espaço do canto, eu faço 3 pontos altos. 2 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo espaço, fazendo assim o primeiro canto. Novamente, 2 correntes e no mesmo espaço mais 3 pontos altos, fazendo assim o segundo canto. Faço uma correntinha de separação e venho no próximo espaço trabalhando 3 pontos altos dentro dele. Novamente, uma correntinha no próximo espaço, mais 3 pontos altos. Fiz o primeiro, o segundo e o terceiro. Uma correntinha, no próximo espaço mais um grupinho de 3 pontos altos. Essa basezinha retangular é bem simplesinha, né? Bem facinha de fazer. Uma correntinha, no próximo espaço mais 3 pontos altos. E agora, nós vamos finalizar a segunda carreira, tá? Então, aqui, ó, pra fazer o segundo canto, eu fiz 3 pontos altos dentro do espaço. Eu vou fazer uma correntinha apenas e vou prender com um ponto baixo no topo desse que foi o primeiro ponto alto da carreira. Então, bem aqui em cima, ó, bem no topo, eu faço um ponto baixo. Assim, eu finalizo a segunda carreira e já fico no cantinho aqui para iniciar a trabalhar a terceira carreira. Essa carreira e a próxima vai ser feita exatamente da mesma forma, tá? Então, eu vou alongar o meu fio aqui, laço a agulha no fio alongado, introduzo dentro do espaço, puxo o barbante e tiro de 2 em 2 laçadas, fazendo o meu primeiro ponto alto. Quem quiser fazer de outra forma aqui, fica à vontade, tá? Vou fazer mais 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Uma correntinha de separação. E aqui no canto, eu vou repetir o leque, né? Pra fazer o cantinho. Então, aqui eu vou fazer 3 pontos altos.
No canto, sempre são 2 correntes e mais 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação e no próximo espaço eu volto a trabalhar o meu grupinho de 3 pontos altos. E para cada espacinho vai ser feito dessa mesma forma, né? Grupinhos de 3 pontos altos, sempre separados por uma correntinha. Então, a minha base retangular, ela vai ficando desse jeitinho assim, ó. Aí, agora eu vou trabalhar toda a lateral aqui com a mesma repetição, né? Grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Quando chegar aqui no canto, eu vou fazer a repetição do leque, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha de separação aqui nessa lateral. No canto, a repetição do leque. E depois volto trabalhando toda a lateral com grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Chegando aqui, eu vou finalizar a carreira da mesma forma que finalizamos a carreira anterior. E vou iniciar a próxima carreira da mesma forma, tá? Então, essa base aqui eu vou precisar de um total de 4 carreiras. Essa aqui foi a carreira inicial, a número 1. Essa que nós finalizamos agora é a carreira número 2. Essa que nós iniciamos é a carreira número 3. Então, eu vou finalizar ela e fazer mais uma com essa mesma repetição e volto. Voltei aqui, bonita, com um momento falha nossa no vídeo aqui. No início do vídeo, eu passei as cores certinho e falei que ia estar fazendo o tapete com encaixe pro pé do vaso para completar o kit de banheiro 3 peças, né? Esse aqui é o tapete maior e como tu pode ver, a base inicial aqui, essa base retangular, eu fiz com azul petróleo e não com verde água, como eu falei no início do vídeo. Então, houve essa substituição aí, ao invés de fazer a base retangular no verde água, eu fiz exatamente igual eu passei, porém, troquei a cor, fiz aqui no azul petróleo. Voltei aqui com a minha base já adiantada no azul petróleo. Fiz aqui as 4 carreiras conforme eu orientei. Então, essa aqui que foi a primeira carreira nós fizemos juntos, a segunda, a terceira e essa 4ª carreira que eu vim para finalizar agora junto contigo. Então, depois de fazer aqui nesse último espacinho o bloquinho de 3 pontos altos, eu fiz uma correntinha e agora eu vou finalizar o canto aqui da minha base retangular. Aqui nesse espacinho do canto eu vou fazer um grupinho de 3 pontos altos e vou finalizar a carreira como nós vimos finalizando nas carreiras anteriores, tá? Então, depois de fazer aqui os 3 pontos altos, eu faço uma correntinha e faço um ponto baixo no topo desse que é o primeiro ponto alto aqui que nós fizemos nessa carreira. Fiz aqui um ponto baixo, posso cortar o meu fio, sempre deixando uma sobra pra tá arrematando depois, certo? Aqui eu vou fazer mais uma correntinha e vou puxar ela até o final, fazendo aqui um nozinho. Aí tu pode apertar bem, ó, vira a peça pro lado avesso e esconde essa sobra de fio aqui por alguns pontos, tá? Então, eu vou tramando aqui, escondendo essa sobra de fio aqui pelo avesso por alguns pontos pra depois a gente colocar aquele pinguinho de cola e cortar esse excesso aqui, certo? Então, ficou assim a minha base retangular. Eu já vou medir contigo a minha base aqui, pra tu ter uma noção, né, se os teus pontos são maiores ou menores que os meus, e tu vai ter que fazer alguma adaptação pra chegar na medida desejada aí. Sempre que eu finalizo uma base retangular, eu coloco a mão assim, ó, e dou uma esticadinha nela, só pra ajeitar mesmo, porque se tu vai fazendo e vai deixando, os pontinhos vão ficando meio tortinhos às vezes, né? Conforme a forma que tu segura a peça aí, pode ser que os pontinhos fiquem meio tortinhos. E daí se tu coloca os dedos assim, ó, nos cantos e dá uma ajeitadinha, a base fica bem retinha, tá vendo? Então, deixa eu medir aqui a minha base. No comprimento, ela tá com 25 centímetros. E na largura, ela tá com 11 centímetros. Aí, tu mede a tua aí e faz um comparativo, vê se a tua tá maior ou menor. Se a tua tiver muito menor e tu quiser fazer uma peça maior, agora nessa que é a segunda parte que nós vamos iniciar, eu vou te mostrar certinho como fazer os aumentos aí pra deixar a tua peça maior, certo? Então, agora sim, eu vou iniciar a trabalhar com o barbante verde água aqui e vou fazer uma carreira de destaque e já iniciar a nossa peça aqui a partir dessa base. Então, eu vou pegar o meu fio aqui, eu vou dar 2 laçadas na agulha dessa forma e eu vou introduzir num desses cantos aqui, ó. Se tu posiciona assim a tua base, nesse canto aqui eu vou iniciar a trabalhar, certo? Então, aqui no cantinho eu vou introduzir a agulha,
Vou puxar o fio e vou tirar de 2 em 2 laçadas, fazendo aqui o meu primeiro ponto alto. Se tu quiser amarrar teu fio, fazer 2, 3 correntinhas para fazer o teu primeiro ponto alto aqui, fica à vontade, tá? No mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos, totalizando um grupinho de 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, no próximo espaço, mais um grupinho de 3 pontos altos. Novamente, uma correntinha de separação e mais um grupinho de 3 pontos altos. E dessa forma, eu vou trabalhar toda a lateral até chegar ali na próxima ponta, no próximo canto, certo? Então, é só seguir fazendo um grupinho de 3 pontos altos em cada um desses espacinhos aqui, separado por uma correntinha. E quando chegar aqui no cantinho, eu volto pra gente dar continuidade. Prontinho, ó, adiantei a minha lateral conforme a orientação até esse último espacinho aqui antes do canto. Agora, aqui também, depois de fazer o grupinho de 3 pontos altos, eu vou fazer uma correntinha e aqui no canto eu vou trabalhar um leque. Eu vou trabalhar 2 pontos altos, apenas 2, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Fazendo assim um leque, tá vendo? No canto. Aí, eu vou fazer uma correntinha de separação e no próximo espaço eu vou trabalhar outro leque. Igual o anterior, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Fiz aqui outro leque. Novamente, uma correntinha de separação e no próximo eu vou fazer mais um leque com a mesma repetição. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Nós ficamos com 4 pontas em cada um dos cantos do nosso tapete, né? Então, nós vamos iniciar fazendo aqui 4 leques. Então, eu fiz aqui 3, vou fazer uma correntinha de separação e no canto aqui eu vou fazer mais um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Fiz aqui o leque. Então, esses 4 leques aqui, este, vão ser as 4 pontas do nosso tapete. Já que aqui ele vai encaixar no pé do vaso, aqui não vai ter as pontas, né? Apenas aqui nessa lateral, então, as 4 pontas, certo? Depois de fazer esse último leque aqui no canto, eu vou fazer uma correntinha de separação, vou vir aqui no próximo espacinho e vou trabalhar 3 pontos altos e vou seguir essa repetição por toda essa lateral. Em cada um dos espacinhos, eu vou fazer um grupinho de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. No próximo espacinho, a mesma repetição. Eu vou adiantar a minha lateral e volto aqui para finalizar a carreira contigo. Voltei aqui depois de trabalhar toda a lateral conforme a orientação, eu vou finalizar fazendo um grupinho de 3 pontos altos aqui nesse cantinho, exatamente igual a esse primeiro que nós fizemos aqui. Então, depois eu faço uma correntinha e no canto aqui eu faço um grupinho de 3 pontos altos. Agora, um esclarecimento, tá? Quando eu faço o tapete com encaixe pro pé do vaso, eu faço da seguinte maneira. Eu inicio a carreira aqui desse lado, contorno toda a peça e finalizo a carreira ali daquele lado. Arremato o fio e volto a trabalhar a carreira aqui deste lado. Eu faço dessa forma, fica todos os arremates aqui depois para serem feitos no final. Eu vou fazer junto contigo. Porém, eu gosto de fazer dessa forma porque como essa peça aqui, ela é em carreiras circulares, se eu fizesse carreiras de vai e volta aqui, por um lado ia ficar os pontos direitinho, né? E na próxima carreira os pontos iam ficar pelo avesso. Visualmente, isso me incomoda. Também a questão de ficar aparecendo aqui onde tem as pontas, que fica tipo meio que um zigue-zague. Os pontos não ficam alinhados como se tu trabalha dessa forma aqui. Então, visualmente isso me incomoda e por isso eu optei por trabalhar dessa forma. Sempre que eu faço o tapete com encaixe pro pé do vaso, eu inicio e finalizo cada uma das carreiras dessa forma. Se tu quiser fazer carreira de vai e volta, se isso não te incomoda, segue fazendo desse jeito, porque é muito mais prático, né? Tu fica com muito menos arremates, é muito mais simples. Porém, se tu quiser optar de fazer da mesma forma que eu vou te mostrar como fazer aqui. Se tu for trabalhar em carreiras de vai e volta, a partir desse momento aqui, tu vai subir aqui um ponto alto, vai virar o teu trabalho e vai voltar trabalhando com a mesma orientação que eu vou passar aqui. Se tu for fazer da mesma forma que eu, depois de fazer esse grupinho de 3 pontos altos aqui,
Tu vai cortar o fio, deixando uma sobra pra arrematar depois. Vai fazer aqui uma correntinha e puxar ela até o final. E aqui vai ficar um nozinho que depois a gente vai fazer os arremates de todas essas pontas, certo? Agora eu vou virar minha peça e vou voltar a trabalhar aqui desse lado. E vou contornar a peça toda com a próxima carreira. Se tu for fazer carreira de ida e volta, tu não fez esse arremate aqui, tu só vai virar a tua peça do avesso e vai vir trabalhando por aqui com a mesma orientação. Não tem diferença nenhuma. Agora eu vou trocar aqui e vou iniciar a trabalhar com o fio verde esmeralda nessa peça. Prontinho, já posicionei o meu fio aqui, vou segurar a ponta do fio, vou dar 2 laçadas na agulha dessa forma e vou introduzir aqui, ó, em cima do primeiro ponto alto da carreira anterior. Então, eu vou introduzir a agulha aqui em cima, vou puxar o fio e vou tirar de 2 em 2 laçadas, fazendo aqui o meu primeiro ponto alto. Se quiser amarrar, fazer um nozinho, 2, 3 correntinhas aqui, fica à vontade, tá? No próximo ponto desse grupinho, eu vou fazer um ponto alto sobre ele. E no próximo ponto, um ponto alto sobre ele. Fiquei aqui novamente, então, com um grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha e vou trabalhar em cima desse próximo grupinho aqui, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E essa vai ser a repetição aqui por toda a lateral. Vai ser uma repetição da carreira anterior sobre a carreira anterior. Então, eu fiz aqui uma correntinha. No próximo grupinho de 3 pontos altos, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Vou adiantar a minha lateral aqui e volto pra gente trabalhar ali as pontas. Adiantei aqui toda a lateral e agora nós chegamos aqui onde tem as pontas, né? Aqui onde nós trabalhamos os 4 leques. E nós vamos trabalhar da mesma forma por todo o corpo do nosso tapete. Então, depois de fazer esse grupinho de 3 pontos altos em cima do grupinho de base, eu fiz uma correntinha, vou pular o primeiro ponto aqui do leque, vou no segundo e vou fazer um ponto alto sobre ele. Dentro do leque, eu vou repetir um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. No próximo ponto de base, que é esse aqui, eu vou fazer um ponto alto sobre ele. E aí, eu vou deixar de trabalhar o último ponto do leque e o primeiro ponto do próximo leque. E em todas as outras carreiras vai ser feito da mesma forma. Então, eu faço uma correntinha de separação. Pulo o último ponto desse leque, o primeiro ponto desse leque, venho no segundo e faço um ponto alto sobre ele. Dentro do leque, eu vou fazer a repetição de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Em cima do próximo ponto de base, que é esse aqui, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha de separação e, novamente, eu vou deixar de trabalhar o último ponto desse leque e o primeiro ponto desse leque. Vou vir no segundo e fazer um ponto alto sobre ele. Dentro do leque, a mesma repetição de leque, né? 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. No próximo ponto de base, um ponto alto, uma correntinha, pulo o último ponto desse leque, o primeiro ponto desse, e venho no segundo e faço um ponto alto sobre ele. Dentro do leque, a repetição de leque. E sempre vamos trabalhar dessa forma. Então, a cada carreira vai crescer um ponto em cada uma das pontas do leque, né? Ó, fiz aqui o leque, no próximo ponto de base, um ponto alto sobre ele. Aí, eu vou fazer uma correntinha, vou deixar de trabalhar o último ponto aqui do V e vou vir no grupinho de 3 pontos altos que eu tenho aqui a seguir, que daí já é a lateral do nosso tapete, e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Fiz aqui o meu grupinho de 3 pontos altos, faço uma correntinha de separação e sigo trabalhando um grupinho sobre o grupinho de base. Então, um ponto alto para cada ponto de base e uma correntinha de separação. Um ponto alto para cada ponto de base, uma correntinha, até chegar aqui no finalzinho, e aí eu volto pra gente finalizar a carreira. Voltei aqui, trabalhei toda a lateral conforme a orientação, e depois de fazer os 3 pontos altos aqui, eu vou cortar o fio, deixando uma sobra para fazer o arremate depois. Vou fazer uma correntinha e vou puxar ela até o final,
fazendo aqui um nozinho. Aí eu aperto bem, ó, viro novamente a peça pra iniciar a trabalhar nessa lateral. Agora, aqui pra mim, deixa eu medir aqui, ó. Eu fiquei aqui com 16 centímetros de largura, tá vendo? Na minha peça, 16 centímetros. E aqui eu vou iniciar a trabalhar o encaixe. Caso a tua peça ainda não tenha atingido a medida necessária para fazer o encaixe, tu vai fazer mais uma carreira com a mesma repetição que eu fiz na carreira anterior, certo? A única diferença é que quando chegar aqui nas pontas, tu vai pular o primeiro ponto de base, vai trabalhar um ponto para cada ponto de base, vai fazer o leque aqui dentro, um ponto para cada ponto de base, deixar de trabalhar o último e o primeiro. Nessa carreira aqui, a gente ficou com 3 pontos altos aqui em cada leque, tá vendo? Na próxima, como a gente vai aumentar um ponto alto, a gente vai ficar com 4 pontos altos aqui no leque. Então, isso não vai afetar em nada no final da tua peça. Tu pode fazer quantas carreiras tu achar necessário, até que tu atinja aqui a largura ideal pro encaixe do vaso que tu vai estar utilizando esse tapete, certo? Então, agora, para iniciar a trabalhar o encaixe, eu vou pegar o mesmo fio aqui que eu tava trabalhando e vou fazer um nozinho inicial, que eu já conto como minha primeira correntinha, tá? Caso tu não conte como primeira correntinha, tu vai fazer um total de 20 correntinhas. Se tu já conta o nozinho inicial como primeira correntinha, tu vai fazer o nozinho inicial e mais 19, certo? Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 correntinhas, tá vendo? Agora, eu vou laçar o fio, depois de fazer aqui a correntinha, eu lacei o fio, e eu vou introduzir esse fio no topo do primeiro ponto alto aqui da carreira de base. Então, aqui eu vou introduzir a agulha, vou puxar o fio e vou tirar de 2 em 2 laçadinhas, fazendo aqui o meu primeiro ponto alto. Repara que eu fiquei aqui com o primeiro ponto alto e a partir daqui as correntinhas para trabalhar o encaixe, certo? Agora, eu vou fazer um ponto alto no próximo ponto de base, um ponto alto no próximo, uma correntinha de separação e vou seguir a mesma repetição. Para cada grupinho de base, eu vou fazer um grupinho em cima dele de 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha de separação. Aqui no canto, eu volto para trabalhar contigo mais essa carreira aqui, para que não fique nenhuma dúvida de como tá fazendo aqui as 4 pontas do nosso tapete, certo? Então, eu vou adiantar minha lateral e volto pra gente trabalhar as pontas. Voltei aqui, bonito, trabalhei toda a lateral conforme a orientação. E agora, depois de fazer esse último grupinho aqui de 3 pontos altos, eu faço uma correntinha. Cheguei aqui onde a gente vai começar a trabalhar as pontas, tá? Então, a orientação é sempre a mesma. Deixa de trabalhar o primeiro ponto aqui do leque, vem no segundo, faz um ponto alto para cada ponto de base, independente de quantos pontos tu vai ter aqui na base. Dentro do leque, tu repete o leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Novamente, tu vai começar a trabalhar um ponto para cada ponto de base. Então, aqui, ó, no próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E independente de quantos pontos tu tiver aqui, tu vai deixar sempre de trabalhar o último ponto aqui do leque e o primeiro ponto do leque seguinte. Faz uma correntinha de separação, pula esses 2 pontos, vem no terceiro e faz um ponto alto sobre ele. Aí, novamente, um ponto para cada ponto de base. Dentro do leque, a mesma repetição de leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E segue essa mesma sequência. Daqui até o final é a mesma coisa, certo? Então, eu vou trabalhar aqui as minhas pontas com essa mesma orientação. Lembrando que aqui, quando a gente inicia a trabalhar a ponta, a gente deixa de trabalhar o primeiro ponto. E não pode esquecer que aqui no último leque, a gente sempre vai deixar de trabalhar o último ponto aqui do leque, certo? Aí, uma correntinha de separação e vem trabalhando a lateral aqui, fazendo um ponto alto para cada ponto de base e uma correntinha entre cada grupinho de 3 pontos altos. Eu vou adiantar aqui a minha lateral e volto contigo. Voltei aqui, bonita, trabalhei toda a sequência aqui conforme a orientação e a lateral, repetindo a lateral da base. Depois de fazer os 3 pontos altos aqui
E em cima dos últimos 3 pontos de base, eu vou fazer aqui um cordão de 20 correntinhas, exatamente igual o cordão que a gente fez desse lado aqui, que é pra trabalhar o encaixe, tá? Então, a partir do último ponto aqui, é só contar 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fiz aqui as minhas 20 correntinhas, vou cortar o fio, faço mais uma correntinha e puxo ela até o final para fazer o nozinho aqui de acabamento, tá? Aí, então, a minha peça ficou desse jeito. Repara que tá ficando todos esses fios aqui pra arrematar depois, e é desse jeitinho mesmo que vai ficar. Aqui eu já tô com as correntinhas pra trabalhar o encaixe do pé do vaso, e aqui tá ficando assim a nossa peça. Agora, eu vou novamente virar o meu trabalho assim, pra iniciar a trabalhar aqui o encaixe, certo? Eu vou dar a orientação de como tá fazendo essa carreira e as próximas vão ser todas repetição dessa aqui, certo? Então, é só prestar bem atenção, não tem erro, é bem simplesinho pra fazer as próximas carreiras aqui do encaixe. Peguei aqui o meu fio, vou segurar ele aqui, ó, e laçar 2 vezes na agulha. Aqui tu precisa ter atenção para deixar as correntinhas, todas elas viradinhas, certinhas pro mesmo lado, para não ficar torto, para não ficar torcido, certo? Então, eu tô aqui, ó, na minha última correntinha que eu fiz aqui, no caso, essa aqui foi a primeira, né, mas aqui na ponta ela é a última. Eu introduzo a agulha na última correntinha que eu tenho aqui disponível, puxo o fio e tiro de 2 em 2 laçadas, fazendo aqui o meu primeiro ponto alto. Ficou dessa forma. Laço, venho na próxima correntinha e faço um ponto alto. Laço, venho na próxima correntinha e faço um ponto alto. Fiz aqui um grupinho de 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação, vou pular uma correntinha de base e na próxima eu vou fazer um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E no próximo ponto alto, um ponto alto, fazendo aqui mais um grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo uma correntinha de base, na próxima, um ponto alto. Na próxima correntinha, mais um ponto alto. Na próxima, mais um ponto alto, fazendo mais um grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo uma de base, na próxima, um ponto alto, e a mesma repetição, né? Um ponto alto para cada correntinha de base, fazendo aqui mais um grupinho de 3 pontos altos. Já tá chegando ali, ó, perto da base, ó. Uma correntinha, pulo uma correntinha de base, e agora nós vamos fazer o último grupinho de 3 pontos altos aqui. Então, para cada correntinha de base, a gente vai fazer um ponto alto. Fazendo aqui mais um grupinho de 3 pontos altos. Ficou assim, dessa forma. Eu vim trabalhando nas correntinhas que a gente tinha adiantado na carreira anterior. Então, ficou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 3 pontos altos para fazer o encaixe do pé do vaso. Aqui eu vou fazer mais uma correntinha. Repara, ó, eu vou pular uma correntinha da base e já vou vir em cima do primeiro ponto alto aqui da carreira anterior. Em cima dele eu faço um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto. E aí, eu sigo a mesma repetição, né? Uma correntinha, e aí é só fazer ponto alto para cada ponto de base. E entre um grupinho e outro, uma correntinha de separação. Aqui nas pontas, a gente vai fazer a mesma repetição de leque, né? Sempre pulando o primeiro ponto de cada leque e o último ponto de cada leque. Então, é só fazer a repetição aqui das pontas, vem trabalhando a lateral aqui conforme a carreira anterior, e quando chegar aqui, eu volto pra gente trabalhar aqui o outro lado do encaixe do pé do vaso. Voltei aqui, bonita, contornei a peça toda, seguindo a orientação, fiz aqui as pontas, né, daquele jeitinho que eu expliquei, trabalhei a lateral aqui com a mesma repetição da base, e depois de fazer os 3 pontos altos aqui no último grupinho, eu vou trabalhar aqui o encaixe junto contigo. Então, a gente vai fazer uma correntinha de separação, vai pular uma correntinha da base, vai vir na próxima e vai fazer um ponto alto sobre ela. Na próxima correntinha, um ponto alto, e na próxima também um ponto alto, ficando assim o nosso primeiro grupinho aqui do encaixe de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, pulo uma de base, na próxima um ponto alto.
E assim a gente vai fazer até ali o finalzinho da nossa alcinha de correntinhas aqui que a gente deixou preparado na carreira anterior, tá? Grupinhos de 3 pontos altos, um ponto para cada correntinha de base, sempre com uma correntinha de separação. E vai ficar do mesmo tamanho do que aquele que a gente fez ali do outro lado, certo? Então, é só seguir fazendo, ó, um ponto alto para cada correntinha, fez um grupinho de 3 pontos altos, uma correntinha de separação, pula uma correntinha de base, não esquece, e na próxima faz um ponto alto. E assim a gente vai fazer até ali o finalzinho, tá? Vai dar bem certinho a contagem de correntinhas, ó. Repara que eu fiz aqui e já cheguei no finalzinho da minha alcinha. Faço uma correntinha de separação, pulo uma de base, na próxima um ponto alto, na próxima um ponto alto, e na próxima, que é a última correntinha aqui do meu cordão, eu faço também um ponto alto, ficando desse jeitinho. Agora, eu vou cortar o fio, deixando uma sobra para arrematar depois. Faço uma correntinha e puxo até o finalzinho. Aqui eu fiquei com um nozinho. Aqui também, ó, esse nozinho aqui da base, eu vou apertar ele bem apertadinho para ele não ficar abrindo, para não ficar aquele buraquinho. E fica assim o encaixe do nosso pé do vaso, tá vendo? Agora, nós vamos seguir fazendo a mesma repetição das carreiras anteriores, porém, a lateral aqui tá mais alongada, né, por conta do encaixe. Então, nós vamos iniciar fazendo aqui um ponto alto para cada ponto de base e uma correntinha de separação. Um ponto alto para cada ponto de base e uma correntinha de separação. Repetindo a carreira anterior por toda a lateral, quando chegar aqui nas pontas, a gente vai trabalhar da mesma forma, sempre pulando o primeiro e o último ponto de cada um desses bicos aqui, de cada uma dessas pontas, certo? Aí eu vou trabalhar aqui as 4 pontas com essa mesma repetição e vou trabalhar essa lateral aqui exatamente como a base, tá? É só repetir a carreira anterior. Aqui eu vou precisar de um total de 6 carreiras, tá? Então, aqui, ó, a partir dessa carreira do encaixe aqui, eu vou precisar de um total de 6 carreiras. Repara nessa peça aqui que já tá pronta, ó. Essa carreira aqui que eu fiz no pink é essa mesma carreira aqui que eu fiz no verde esmeralda, tá certo? Então, ó, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de repetição para depois fazer o acabamento. Então, conforme a troca de cores que tu tiver fazendo aí, se tu for fazer a mesma troca de cores que a minha, tu vai fazer mais uma carreira com essa mesma cor aqui, para fazer um total de 4 carreiras na mesma cor, e depois vai fazer uma carreira de destaque em outra cor, e depois mais 4 carreiras em outra cor, certo? Fazendo aí um total de 6 carreiras. O importante é que fiquem 6 carreiras aqui, para chegar na medida que eu te passei no início da videoaula. Então, eu vou adiantar as minhas carreiras aqui, e volto pra gente fazer o acabamento dessa peça juntas. Voltei aqui bonita com a peça já bem adiantada, conforme a orientação que eu passei. Depois da base retangular aqui que a gente fez, eu trabalhei 1, 2, 3 carreiras, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total de 10 carreiras aqui, fazendo a distribuição de cores para combinar com as outras peças do jogo que eu já gravei o passo a passo e já postei aqui no canal. Agora, nós vamos estar trabalhando o bico de acabamento. E como eu falei aqui, ó, fica vários fios para ir arrematar depois, desse jeito que eu trabalho essa peça. Mas, repara que a peça fica super retinha, e isso é o que me agrada, que visualmente fica muito mais bonita, na minha opinião. Principalmente aqui nessa parte, que se tu vai trabalhando em carreiras de ida e volta, aqui fica meio que um zigue-zague, e pra mim, me incomoda. Se tu não te incomoda com isso, não tem problema, né? Tu pode estar fazendo do jeito que tu achar melhor. Mas agora, eu vou fazer o acabamento aqui, o bico de acabamento, que é de ponto alto tombadinho, e também o acabamento aqui nessa parte, pra fazer os arremates desses fios aqui. Bora lá, então? O acabamento aqui na peça eu vou fazer com o fio verde esmeralda, né? Que vai dar um destaque aqui depois desse verde água, vai ficar bem bonito. E eu vou iniciar a fazer, ó, eu tô com a peça assim, o encaixe tá viradinho pra cá. Eu vou iniciar a fazer aqui nessa ponta o acabamento, certo? Então, eu vou pegar o meu fio aqui, vou fazer a minha laçadinha inicial, né? O meu nozinho inicial, dessa forma aqui. Agora, eu vou introduzir a agulha no topo do primeiro ponto alto aqui da carreira de base.
Aqui eu vou introduzir a agulha, puxo o fio. E faço aqui um ponto baixo. Fiz aqui um ponto baixo para iniciar o bico, tá? 2 correntinhas e no mesmo ponto de base aqui, eu vou fazer 2 pontos altos. Desse jeito, ó. Agora, eu vou vir aqui no espacinho que eu tenho à frente, que é esse aqui, e vou fazer um ponto baixo. Novamente, 2 correntinhas e no mesmo espacinho, 2 pontos altos. Vou pular pro próximo espacinho e vou fazer um ponto baixo. E vamos fazer essa mesma repetição. 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo espacinho. Aí, a gente pula os 3 pontos da base, né? Esses 3 aqui a gente pula e vem pro próximo espacinho e faz um ponto baixo. Desse jeito, a gente vai trabalhar toda a lateral da peça até chegar nesse que é o último espacinho aqui antes do bico, aqui antes dessa ponta, né? Então, eu vou adiantar trabalhando toda a lateral dessa mesma forma e volto pra gente dar continuidade. Prontinho, adiantei toda a lateral aqui, seguindo a mesma orientação e cheguei aqui no bico, né? Aqui, depois de fazer um ponto baixo no espacinho, eu faço também 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo espacinho. E agora, a gente vai fazer a seguinte repetição. Vai pular 2 pontos de base no terceiro, vai fazer um ponto baixo. Novamente, 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo ponto de base onde a gente fez o ponto baixo. Novamente, eu vou pular 2 pontos de base no terceiro, um ponto baixo. 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo ponto da base onde a gente fez o ponto baixo. Novamente, pulo 2 pontos de base no terceiro, a mesma repetição que a gente vem fazendo até aqui. Vou fazer esse primeiro aqui pra te mostrar que é super simples e os outros vai ser feito da mesma forma, ó. Repara que eu vou pular 2 pontos de base e vou cair dentro do espacinho aqui da ponta. Aqui eu faço um ponto baixo, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo espacinho. Novamente, ó, vou pular 2 pontos de base no terceiro, um ponto baixo. E aí, segue a mesma repetição, 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Pula 2 pontos de base e no terceiro faz um ponto baixo. E dessa forma, a gente vai fazer em todas as pontas aqui da peça, ó. Deixa eu afastar um pouquinho aqui pra conseguir mostrar melhor, ó. Em todas as pontas aqui, a gente vai fazer dessa mesma forma. Tu vai seguir pulando 2 pontos de base e vai chegar aqui, vai pular esses 2 últimos e vai chegar aqui nesse espacinho. Vai fazer a mesma repetição, vai seguir pulando 2 pontos de base no terceiro, fazendo a mesma repetição em todas as pontas até chegar aqui. Quando chegar aqui, tu vai vir fazendo a repetição que a gente fez aqui deste lado. Então, aqui na parte reta, na lateral, a gente vai pular 3 pontos de base, ó. Que são esses 3 pontos altos aqui do bloquinho. E vai fazer o bico de ponto alto tombadinho aqui dentro do espacinho, certo? Então, eu vou adiantar a minha peça e volto pra gente fazer daí o acabamento aqui no encaixe. Voltei aqui, bonita, trabalhei, ó, toda a volta contornando com o biquinho de acabamento, conforme eu passei a orientação. Trabalhei aqui toda a lateral também, com a mesma função, né, o mesmo biquinho de acabamento. E agora, nós vamos trabalhar aqui o encaixe. Eu gosto de fazer uma carreira de ponto baixo aqui, contornando toda a parte do encaixe, porque eu acho que fica mais bonito o acabamento, certo? Então, aqui, depois de fazer o grupinho aqui no último espacinho, eu vou prender com um ponto baixo no topo desse que foi o último ponto aqui da carreira anterior. Então, em cima dele aqui, eu vou prender com um ponto baixo. Aqui eu vou fazer uma correntinha e vou fazer mais um ponto baixo no mesmo ponto, no mesmo lugarzinho, certo? E agora, eu vou descer trabalhando com pontos baixos aqui. Conforme eu for fazendo aqui os pontos baixos, eu já vou ir escondendo essas sobras de fio pra depois só pingar o pinguinho de cola ali e cortar o excesso, certo? Então, aqui, ó, eu tô com um fio aqui, eu vou esconder ele aqui conforme eu fizer o ponto baixo. Aqui, ó, nesse primeiro espacinho, eu vou fazer 2 pontos baixos. Já escondi aqui esse fio, ó, conforme eu fui fazendo. Agora, eu solto esse fio que tá aqui
e faço sobre o próximo, ó. Essa aqui é a próxima sobra de fio que eu vou esconder. Então, no próximo espacinho, que é esse aqui, cada espacinho é um ponto alto que tá deitado aqui, que nós vamos trabalhar abraçando ele. Então, no próximo aqui, eu vou esconder agora essa sobra de fio. Então, aqui dentro do próximo espaço, eu vou fazer também 2 pontos baixos. Pra mim, no meu ponto, com 2 pontos baixos, fica perfeito pra abraçar um ponto alto assim. Se no teu ficar repuxando, tu pode fazer 3 pontos baixos ou vai intercalando. Num espacinho tu faz 2 pontos baixos, no outro tu faz 3, vai dar tudo certo no final, tá? É só pra ficar um acabamento melhor mesmo. Aí, agora que eu já escondi essa ponta de fio aqui por 2 pontos, eu solto ela pra trás lá e pego outra sobra de fio, ó. Por exemplo, essa aqui. E aí, no próximo espaço também, ó, eu vou fazer 2 pontos baixos já escondendo essa sobra de fio. Solto ela e vamos pro próximo, ó. O próximo espaço é esse aqui também. Vou fazer 2 pontos baixos, escondendo ali uma sobra de fio. Repara que aqui atrás, ó, conforme eu fui crochetando, eu já fui escondendo essas pontas aqui, essas sobras de fio. Aí, depois, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pinguinho de cola em cada uma delas e cortar o excesso e vai ficar perfeito o acabamento aqui do encaixe, tá? Então, eu sigo dessa forma, fazendo 2 pontos baixos em cada um dos espaços aqui da minha base. Ó, 2 pontos baixos. No próximo espaço, que é esse aqui, também, 2 pontos baixos. No próximo espaço, 2 pontos baixos. E aí, repara que eu cheguei aqui na ponta do encaixe, ó. Eu vim trabalhando aqui toda essa lateral e cheguei aqui na ponta. Aqui na ponta, eu vou fazer o seguinte, ó. No pé do ponto aqui, ó, no pezinho do ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo no mesmo lugar, porque assim vai deixar o cantinho aqui, ó, mais bonitinho, mais ajeitadinho. Se eu não faço desse jeito, isso aqui fica levantando, não fica tão legal. Então, desse jeito assim, ó, ele fica bem assentadinho, bem bonitinho. E agora, aqui, ó, nós vamos descer trabalhando um ponto baixo para cada ponto da base, ó. Repara que eu tô dentro do encaixe, ó. Dentro do encaixe aqui do pé do vaso. Então, eu vou descer aqui trabalhando um ponto baixo para cada ponto aqui dessa lateral. Ó, desse jeitinho, ó. Pegando apenas uma alcinha da base, eu vou fazendo um ponto baixo em cada um dos pontos de base para fazer o acabamento aqui também. Desse jeitinho, tá vendo? Aonde tem correntinha aqui que dá o espaço, eu também faço um ponto baixo. Ó, eu pego a alcinha do ponto alto, faço um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo. E aqui onde tem essa correntinha de separação, eu pego só uma alcinha também e faço um ponto baixo, tá vendo? No próximo, um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo, no terceiro também, um ponto baixo. E aonde tem a alcinha, eu também faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo, tá vendo? Desse jeitinho aqui, a gente vai contornando o encaixe. Aí, repara que aqui agora, eu cheguei na parte do encaixe, aonde eu vim descendo e chego aqui nessa parte aqui, tá vendo? Aí, aqui, depois de fazer um ponto baixo para cada um desses pontos, eu tenho essa correntinha de espaço aqui. Eu não vou fazer ponto baixo nela. Eu já vou vir trabalhar nesse ponto aqui da lateral, tá vendo? Porém, aqui, ao invés de fazer 2 pontos baixos, eu vou fazer apenas um, porque isso vai forçar que essa lateral aqui fique próxima dessa. Então, se eu coloco muito ponto aqui, essa lateral aqui, ela abre e fica assim, ó. Então, pra ela ficar retinha do jeitinho que ela tem que ficar aqui e seguir esse desenho, eu deixo de fazer um ponto baixo aqui nessa correntinha de separação e deixo de fazer um ponto baixo aqui nesse ponto que agora a gente vai começar a trabalhar os pontos aqui da lateral, certo? Então, vou aproximar aqui para que tu consiga ver bem, ó. Eu fiz um ponto baixo para cada um dos pontos de base, vou pular a correntinha e vou vir nesse ponto aqui, que é o da lateral. E vou fazer um ponto baixo apenas aqui. E agora, eu vou vir pro próximo ponto
e vou fazer 2 pontos baixos aqui abraçando ele. No próximo também, 2 pontos baixos abraçando ele, já escondendo aqui as sobras de fio, tá vendo? Já vou fazendo os pontos baixos, ó, por cima dessas pontas de fio aqui, pra depois ficar mais fácil o arremate. E aqui, repara que eu cheguei na base retangular, que eu fiz com o azul petróleo. Então, depois de fazer 2 pontos baixos nesse ponto aqui, eu não vou fazer aqui dentro, no canto. Eu vou fazer em cima do ponto alto, ó. Aqui eu faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E na correntinha de separação, um ponto baixo. Tá vendo? Então, é um ponto baixo para cada ponto de base. E também um ponto baixo na correntinha de separação, no espacinho, ó. Ó, cheguei novamente aqui no canto da base retangular. Um ponto baixo para cada ponto de base. Aí, repara que aqui tem um espacinho, eu não trabalho aqui. Eu trabalho nesse ponto aqui, ó, que tá deitadinho, tá vendo? E aqui também eu já vou escondendo essa sobra de fio aqui, fazendo ponto baixo em cima dele. Nesse ponto que tá deitado também, 2 pontos baixos. No próximo, também 2 pontos baixos, sempre fazendo assim, ó, abraçando o ponto, tá vendo? No próximo, aqui, deixa eu mostrar, ó. Aqui termina a base e aqui começa a lateral, tá vendo? Então, eu fiz 2 pontos baixos nesse ponto aqui e esse que é o último ponto. Nesse aqui, eu vou fazer apenas um ponto baixo. Tá? Não vou fazer 2, como eu falei, para ficar o desenho direitinho do encaixe. Então, nele eu vou fazer um ponto baixo, aí eu vou pular, ó, esse espaço que tem aqui de uma correntinha, eu não vou trabalhar aqui, eu vou vir direto na base do ponto alto e vou fazer um ponto baixo, pegando ele. No próximo ponto alto, mais um ponto baixo, e no próximo, um ponto baixo. E aí, repara que agora a gente vai subir trabalhando aqui com ponto baixo. Quando chegar aqui na ponta, a gente vai fazer o mesmo esquema, um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo, e vem trabalhando 2 pontos baixos em cada um desses espacinhos aqui, até chegar aqui na ponta, e daí eu volto pra finalizar contigo a peça. Voltei aqui, já contornei todo o encaixe aqui, conforme a orientação que eu passei, né? E agora nós vamos finalizar aqui a carreira. E repara como fica bem retinho, fica bem bonitinho. E agora os acabamentos aqui, ó, já estão todos feitos, é só colocar o pinguinho de cola e cortar o excesso. Fica perfeito esse encaixe, tá? Então, aqui, ó, depois de fazer os 2 pontos baixos no último ponto que eu tinha deitadinho aqui, eu vou fazer aqui, ó, na base, aonde eu iniciei o bico, tá vendo? Aqui foi onde eu iniciei o bico tombadinho. Na base, no mesmo buraquinho onde eu fiz o início do bico, eu vou fazer um ponto baixo, vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo pegando no ponto baixo que eu fiz para iniciar. Então, aqui, ó, é o ponto baixo que eu fiz para iniciar o bico. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, desse jeitinho. Agora, eu vou cortar o fio deixando uma sobrinha para fazer o arremate, desse jeitinho. Puxo esse fio todo, introduzo a agulha de trás pra frente dentro do ponto baixo aqui e puxo esse fio pra trás. Agora, aqui pelo avesso, tu vai ficar com 2 pontas do fio que tu usou pra fazer o acabamento, tá vendo? Então, tu vai dar 2 nozinhos. O primeiro não muito apertado pra não deformar os pontos, e o segundo pode arrochar, pode fazer bem apertado aí pra não desmanchar depois. Esses 2 fios são o único que não estão escondidos aqui, né, como os outros. Então, eu vou esconder eles por alguns pontos aqui no avesso da peça, pra gente também fazer a colagem ali e deixar esses arremates todos perfeitos. Então, aqui eu escondi, ó, por alguns pontinhos. E agora, eu vou estar fazendo o arremate com os pinguinhos de cola. Muita gente pergunta, né? Ai, guria, mas tu usa cola pra fazer os arremates? Sim, gente, eu uso porque eu acho que fica muito melhor. Tá vendo que só aqui no tempo que eu fiquei crochetando, ó, as pontas do fio já desfiaram? Então, se eu deixo esse fio aqui, tá? Ele tá escondidinho aqui pelo avesso e tudo. Agora, eu vou aqui e corto ele. Esse fio aqui, conforme a minha cliente for usando e for lavando a peça, ele vai desfiando. E aí, ele vai voltando aqui, vai aparecendo, não vai ficar tão legal. Então, se tu fizer o arremate com a colinha, tu vai ver que ele vai ficar perfeito por muito mais tempo, tá? Então, eu tô com a colinha aqui já, essa minha tá bem no finalzinho, então tem que deixar ela meio de ponta cabeça pra não
pra conseguir usar na hora que tu quer usar, né? Então, eu vou, ó, levantar aqui o fio e boto um pinguinho de cola, levanto o fio e boto um pinguinho de cola, e assim eu vou fazendo por todos os arremates aqui, ó. É só um pinguinho, é só um sujinho mesmo. Em todos esses fiozinhos que estão soltos aqui, eu coloco um pinguinho de cola pra ficar o arremate perfeitinho, tá? Então, eu vou colocar os meus pinguinhos aqui, eu vou deixar secar e volto pra finalizar o vídeo contigo. E assim ficou a nossa peça finalizada, perfeito, né? O tapete com encaixe pro pé do vaso do jogo de banheiro Romana. Eu espero que tu tenha gostado de crochetar essa peça aqui junto comigo. Se chegou até o finalzinho do vídeo e ainda não avaliou, avalia tacando o dedo no like sem dó. Se tu postar essa peça aqui nas tuas redes sociais, não esquece de marcar o @guriacrocheteira e arteira para que eu possa repostar a tua peça e também a hashtag Fiz com a Guria, que tu me ajuda a estar divulgando aí essa videoaula para muito mais pessoas. Vou deixar passando aqui na tela algumas sugestões de vídeo que eu acredito que vai te agradar, então clica em cima de qualquer uma delas e bora assistir mais um vídeo aqui do canal? Eu vou te esperar lá no próximo vídeo. Tchau, tchau!